Fala aí, galera, tranquilo? Hoje nós iremos tratar do assunto defesa do organismo. Vocês já pararam para pensar no quanto de agentes patogênicos nós estamos diariamente expostos, mas nem por isso nós ficamos doentes? Isso ocorre graças a um inteligentíssimo mecanismo de defesa que o nosso corpo possui. Tá? Então, o que a gente vai tratar hoje é do nosso sistema imune. Ele tem como função principal combater agentes estranhos que penetram em nosso corpo. Então, de certa forma, o que ele faz? Toda vez que algum tipo desse agente entra em contato com você, ele vai gerar uma resposta e essa resposta vai impedir que aquele agente estranho ou penetre no seu corpo, ou caso ele consiga penetrar, que ele seja destruído. E isso acontece graças à capacidade que o sistema imune possui de reconhecer tudo aquilo que é próprio ou não do nosso corpo. Essa capacidade de reconhecimento ela é tão importante, ela é tão séria, que caso ocorra uma falha nesse sistema de reconhecimento, a gente pode desencadear uma condição chamada de doença autoimune, né? Que são aquelas doenças que ocorrem quando o nosso sistema imune ele passa a tratar células saudáveis como se fossem algum agente estranho. E aí ele vai tentar eliminá-las. Então imagina, suas células estão ali, né, sempre estiveram ali, e em determinado momento o seu corpo olha para aquela célula e fala assim: "O que é isso?" Ele não consegue mais reconhecer ela como fazendo parte, né, daquele meio ali que ela se encontra. E aí, o que ele vai fazer? Achou que é um agente estranho, vai atacá-la. E aí começa todos os problemas. Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, doença celíaca que estava na moda, né, um tempinho atrás, a esclerose múltipla, são alguns exemplos de doenças autoimunes. Então, na esclerose múltipla, por exemplo, o nosso sistema imune ele vai destruir, né, ele vai atacar o sistema nervoso. E quando ele ataca o seu sistema nervoso, ele acaba destruindo uma camada que protege os nervos. Daí que vem a esclerose múltipla. Lúpus também, no caso do lúpus, o seu sistema imune ele começa a atacar seus próprios tecidos, né? E aí vai desencadear essa condição que a gente chama de lúpus. Então deu para ver que como reconhecer o que é próprio ou não do nosso corpo é importante, né? Uma outra coisa que o sistema imune também faz, né, ele não só defende o organismo, mas, por exemplo, ele, além de combater agentes estranhos, ele destrói células que já estão envelhecidas, né, aquelas células lesadas, né, células anormais, células que sofreram mutação. O sistema imune também é responsável por eliminá-las. O nosso sistema imune, ou sistema imunológico, né, ele começa a se formar já na fase intrauterina. Então, depois que ocorre a fecundação, né, durante lá, com o passar dos meses em que aquele feto está se desenvolvendo, junto vai se formando o sistema imunológico. E sendo que nesse período, enquanto está nessa fase intrauterina, esse feto ele vai receber anticorpos da mãe, via placenta. Depois que o bebê nasce, ali nos primeiros meses, o grande responsável pelo sistema imunológico é o aleitamento materno, porque a mãe consegue passar anticorpos para essa criança através do aleitamento. Por isso que o pediatra, né, ele sempre fala que é muito importante você manter a amamentação durante os primeiros meses de vida. Porque além da nutrição, né, que é mega ultra importante, a mãe vai estar garantindo a proteção daquele neném contra agentes infecciosos. E aí vamos falar um pouquinho de como que acontece essa imunização, né? Quando a gente pensa em imunidade, a gente vai trabalhar com ela ocorrendo de duas formas, tá? O que a gente chama de imunidade passiva e o que a gente chama de imunidade ativa. Tanto a ativa quanto a passiva, elas podem ser naturais ou artificiais. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma. A imunização passiva,
ela vai ocorrer quando o indivíduo, né, quando você já recebe anticorpos que já estão prontos. Ou seja, esses anticorpos são produzidos em um outro local, né, fora do seu corpo, e depois eles são inseridos em você. Então ela é chamada de passiva porque você não precisa fazer nada para produzir esses anticorpos, você já os recebe totalmente prontos. A vantagem desse tipo de imunização é que a resposta, né, contra a resposta de defesa, ou seja, a resposta contra determinado agente, ela é muito rápida. E também ela é bastante eficiente. Por quê? Porque você já está trabalhando com anticorpos específicos para aquele agente estranho. Só que ela também tem uma desvantagem, que seria a seguinte: os benefícios desse tipo de imunização, eles são temporários, eles não são duradouros. Então, vai agir ali naquele momento, né, durante um período curto, e depois você perde essa imunização. E aí lembra que eu falei que ela pode ser natural ou artificial? Então, um exemplo da imunização passiva natural é o próprio aleitamento materno. Eu falei com vocês no slide anterior. Então, que a mãe, através do leite, ela passa anticorpos, né, ali para o neném. Então, isso é um tipo de imunização passiva. Aquele neném já está recebendo anticorpos prontos. Um exemplo de imunização passiva, quer dizer, um exemplo de imunização passiva natural. Um exemplo de imunização passiva artificial seria o tratamento com soro, né, que a gente chama de soroterapia. Então, por exemplo, imagina que você é picado por uma serpente. Vocês já devem ter ouvido falar do soro antiofídico, que nada mais é do que anticorpos que vão atuar contra o veneno daquele determinado tipo de serpente. Então, você já está recebendo anticorpos prontos. Então, esse tipo de imunização a gente chama de imunização passiva. E ela é artificial. Por quê? Porque aquilo ali foi produzido, né, em laboratório. Bem tranquilinho, né? No caso da imunização ativa, o que vai caracterizar esse tipo de imunização? É o próprio indivíduo que vai gerar anticorpos. Então, quando você mesmo gera anticorpos para poder combater um agente que causa alguma doença, a gente diz que essa imunização é ativa. Por quê? Porque você está sendo exposto ali àquele agente. E aí você mesmo produz esses anticorpos. Também a gente subdivide em natural e artificial, tranquilo? E na natural é quando o indivíduo ele entra em contato diretamente com o agente patogênico, tá? Aquele agente que vai causar a doença. No caso da artificial, eu posso citar para vocês como exemplo a vacina. Por quê? Você não está entrando em contato diretamente com o agente, mas está sendo aplicado em você uma vacina que vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. E já que é o seu corpo que está produzindo esses anticorpos, então a imunização ela é ativa. Bem safo, tá? Bem safo. Então, passiva, você recebe anticorpos prontos. Ativa, o seu corpo mesmo que produz anticorpos. É isso. Uma grande vantagem da imunização ativa é que ela possui a capacidade de gerar memória imunológica, né? E isso vai te dar uma proteção de longa duração. Lembra que eu falei que na passiva você não tem esse mecanismo de memória? Na passiva, a imunização ela só funciona por um período curto. Mas já na ativa, não. Na ativa, ela possui uma longa duração. E essa proteção de longa duração, ela está diretamente ligada ao fato de que quando você entra em contato por uma segunda vez com aquele agente patogênico, o que acontece? O seu sistema imune, por já ter memória, né, por ele já ter entrado em contato uma primeira vez, ele consegue gerar uma resposta rápida e poderosa. E isso vai fazer com que seu corpo consiga combater rapidamente aquele agente patogênico ali e não deixe ele causar a doença. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia da seguinte forma. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, antigamente as mães
apareceu uma criança, o vizinho está com sarampo, o vizinho está com cachumba. E aí as mães pegavam as crianças que ainda não tinham sido acometidas por essas doenças e colocavam junto com quem tinha a doença. Loucura, né? Mas se fazia isso. Por quê? Para a criança poder pegar logo, vamos botar isso aí entre aspas, né? E com isso ela não deixar para ter essa doença quando ela já tivesse com uma idade mais avançada. Por quê? Porque elas não sabiam. Mas quando a criança pega sarampo, cachumba, deixa eu pensar em outra aqui, catapora, que é bem usual, ela só pega uma vez. Por quê? Por causa dessa questão da memória imunológica. Então, você é acometido por essa doença, né? São gerados anticorpos, né, para poder te ajudar a combater. Vai ser gerada uma memória, e aí, caso você entre em contato, né, com agente causador dessas doenças uma outra vez, o seu corpo já sabe como é que ele funciona, então vai conseguir gerar uma resposta muito mais rápida e muito mais forte. E com isso, você acaba não ficando doente novamente. A gente pode dividir o mecanismo de defesa do nosso corpo em três. Tá? Só a nível didático, tá bem? Isso não quer dizer que aconteça etapa por etapa. Essas etapas que eu vou falar aqui, elas podem se sobrepor. Elas podem acontecer ao mesmo tempo, pode acontecer, né, uma mais fraquinha e a outra mais poderosa, tá? Eu só separei para poder ficar mais didático. Então, a gente vai trabalhar com três linhas de defesa. A primeira linha de defesa seriam as barreiras naturais. Então, por exemplo, a nossa pele, né, que impede que determinados agentes ultrapassem para o interior do nosso corpo. As nossas mucosas, né, que possuem substâncias antimicrobianas, tá? pH, então, por exemplo, o trato digestivo, né? Você lembra que o pH do estômago, a gente já falou sobre isso, ele tá ali, ele é super ácido, variando ali entre 1,5, 2. E isso vai fazer, pô, imagina você botar um micro-organismo ali, um agente patogênico num pH super ácido como esse. Ele vai para o saco. pH da vagina também, a vagina ela não é ácida, né? Ela é levemente ácida. Por quê? Para conferir uma maior proteção para a mulher contra micro-organismos que venham do ambiente externo. Então, o pH ele também é uma barreira natural. Enzimas. Nas nossas lágrimas, por exemplo, tem enzimas, né, que funcionam como antimicrobianos. Então, elas acabam ajudando, servindo como uma barreira, ajudando a impedir a entrada de micro-organismos pelos seus olhos. Caso essa primeira linha de defesa não seja suficiente e aquele agente ele consiga entrar no seu corpo, a gente vai entrar em ação uma segunda linha de defesa, que a gente chama de imunidade inata. Essa imunidade inata, ela está presente em todos os indivíduos saudáveis e ela vai atuar basicamente com um mecanismo de fagocitose, ali através dos macrófagos, e também através de proteínas lá do sistema complemento. Que elas vão fazer o quê? Vão destruir a membrana de agentes infecciosos, né? Ela também auxilia no processo de fagocitose, né? Ajuda no processo inflamatório, mas principalmente essas proteínas do sistema complemento, elas acabam destruindo a membrana daquele agente patogênico e com isso ele não vai te causar problema algum. Quando essa segunda linha de defesa não é suficiente, entra em ação a imunidade específica, que vocês também podem encontrar estudando como imunidade adquirida, tá? Nesse caso, o que acontece? Você já vai ter o envolvimento de células de defesa, como linfócitos, né? Como os linfócitos, você tem o linfócito T e o linfócito B. E aí, só lembrando rapidinho, o linfócito B é aquele linfócito que está relacionado à produção de anticorpos, à memória imunológica que a gente falou anteriormente, tá? Então, a imunidade específica, ela é responsável principalmente pela questão da memória imunológica e produção de anticorpos, tá? E aí, mais uma vez, isso não quer dizer que elas atuem sempre nessa sequência. Tá? Isso é muito importante. De novo, elas podem se sobrepor, tá atuando ali a imunidade inata, a imunidade específica, né?
Então, assim, não se atentem a, não, primeiro é isso, primeiro é aquilo. Não, pode estar ocorrendo ao mesmo tempo. Mas, como eu disse, eu separei para poder ficar mais didático. E aí, se vocês quiserem um bizu aqui em relação à imunidade inata e imunidade adquirida, vocês podem pensar o seguinte: a imunidade inata ela é inespecífica. Então, quando qualquer agente infeccioso, quando um patógeno, ele está ali dentro de você pela primeira vez, vamos dizer assim, quando você nunca pegou aquela doença. Quando ele entra ali a primeira vez, quem entra em ação é a imunidade inata. Porque ela vai lá e vai tentar atacar. Entendeu? Vai tentar não, ela vai lá e vai atacar. Tá? Então, ela vai atuar em infecções ali novas, vamos dizer assim. Tá? Aquelas infecções que o seu corpo ainda não entrou em contato. A imunidade adquirida ou específica, ela já vem para poder combater aqueles agentes que já entraram em contato com você numa segunda, terceira, quarta vez. Tá tranquilo? Esse é um modo também da gente observar isso, de conseguir diferenciar a imunidade inata da imunidade específica. E aí apresentar para vocês rapidinho as células do nosso sistema imunológico, né? E que vocês podem ouvir falar em algum momento, assim, vocês não precisam se apegar muito a elas não, mas é só para vocês saberem. Então, por exemplo, neutrófilos. Os neutrófilos, eles vão atuar contra bactérias piogênicas, né, aquelas bactérias que formam pus, e sempre vai aparecer ali naquela primeira linha de defesa, tá? Primeira linha de defesa contra infecções. Então, ultrapassou a barreira natural. Quem vai bater de frente? Neutrófilos, tá? Eosinófilos e basófilos, eles estão diretamente relacionados com respostas inflamatórias. Então, quando o médico ele pede lá para você um hemograma e aí o técnico vai fazer a contagem dos leucócitos, né, das células brancas, e ele vê muito eosino e basófilo também, o médico olha aquele resultado e já vai falar, pô, tá ocorrendo uma inflamação. Então, normalmente quando a pessoa tem febre, se encontra muito eosinófilo, tá? Os linfócitos, que eu acho que são os mais conhecidos, né? A gente já começou falando anteriormente, você tem os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles estão relacionados ao reconhecimento dos antígenos e vão produzir os anticorpos. Né? Lembra que eu falei da memória imunológica? Também está relacionada aos linfócitos do tipo B. Né? Já os linfócitos T, eles têm como função aquele reconhecimento do que é do nosso próprio corpo e o do que não é. Lembra que a gente falou isso lá no primeiro slide? Então, ele que vai reconhecer o que é um tecido estranho, o que é um agente infeccioso, ele que vai dizer, ó, isso aqui não é do corpo, vamos dar um jeito, vamos detonar isso aqui. Os monócitos, eles são os macrófagos. Lembra que a gente falou da fagocitose? Lá na segunda linha de defesa, na imunidade inata? Então, quem faz a fagocitose são os monócitos, tá? Que também são chamados de macrófagos. Não estão cansados ainda não, né? Já falei com vocês de anticorpos desde o início, falei anticorpos para lá, anticorpos para cá, mas não defini para vocês anticorpos, então vamos dar uma olhadinha, tá? Anticorpos são proteínas, né? Para quem lembra da nossa aula, né, quando a gente falou de macromoléculas, eu falei de proteínas, então anticorpos são proteínas solúveis que a gente vai encontrar no plasma, saliva, né, trato digestivo, secreção do sistema respiratório, sistema urogenital, né? A gente tem anticorpo em tudo quanto é lugar, tá? Mais uma vez, eles são produzidos pelas células, pelo linfócito B, né? A gente não pode confundir isso. Produção de anticorpos, linfócito B. Reconhecimento do que é próprio e o que não é próprio do organismo, linfócito T. E aí, eu vou só mostrar para vocês esses 5 tipos diferentes de anticorpos, tá? Por quê? Quando você, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco, pega um teste rápido de coronavírus e o cara fala para você assim, vai verificar se o IgM está positivo, se o IgG está positivo, e você fica vendido, não sabe o que é isso. Então, IgM, né, aqui, e IgG são 2 tipos de anticorpos, e vocês vão entender o porquê que eles são utilizados, né, nesses testes rápidos. Então, o IgG,
ele é o anticorpo mais abundante que a gente tem no plasma, tá? E assim, ele é muito importante. Primeira coisa, ele é o único que consegue atravessar a placenta. Então, lembra que eu falei que já na fase intrauterina, né, o bebê ele adquire anticorpos? São esses IgGs, porque são eles que passam pela placenta. O IgG ele está relacionado com a fase crônica das infecções. O que seria isso? Quando essa infecção ela já está ali persistente, né, já durante um tempo, o seu corpo começa a produzir esse tipo de anticorpo aqui, IgG. Guarda isso na mente que a gente vai falar sobre isso quando a gente falar de teste rápido para coronavírus, tá? E, mais uma vez, vou ressaltar, é graças a ele que o feto consegue aquela imunidade passiva. Por quê? Porque ele consegue passar pela placenta. O IgE, ele é um anticorpo que está relacionado ali na defesa contra parasitas, principalmente eumintos, tá? E ele também está muito relacionado à alergia. Então, processos alérgicos você costuma encontrar bastante IgE, tá? O IgD, ele é bem pouco conhecido, você quase não encontra ele no plasma, tá? Então, assim, até as funções dele não são muito conhecidas. Vamos deixar ele quieto. O IgM, por sua vez, né, é o primeirão. É o primeiro anticorpo que é produzido quando você é exposto a uma infecção. Então, naquela fase mais aguda, né, naquela fase inicial, você vai encontrar bastante IgM. Tá? Ele é super importante para poder neutralizar agentes infecciosos. Tranquilo? O IgA, ele também está relacionado ali a essa produção logo em início de infecções. Tá? E a gente encontra IgA, cara, na lágrima, na saliva, secreção lá do trato digestivo, respiratório. Leite materno também tem IgA. E aí, quando a gente fala da imunização passiva, né, já do bebê depois que ele nasceu, você tem bastante envolvimento de IgA. Tá? Claro que vocês não vão precisar gravar a função de cada anticorpo, é só para vocês terem uma noção, né, de como que cada um funciona. Tranquilo? E aí eu vou focar com vocês no IgG e no IgM, porque eles têm sido bastante falados agora com essa questão do corona, tá? Então, só mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, isso aqui é a representação do teste rápido, tá, do coronavírus. Todos os testes são assim? Todos os rápidos? Não, depende da fabricante, tá? Mas esse, assim, dá para a gente entender como que funcionam todos a partir desse aqui. Então, o que acontece? Ele parece muito um teste de gravidez, tá? E o resultado positivo ele é apresentado através de uma linha, dessa linha horizontal aqui, tá? Esse C é o controle. É para você verificar se o teste está funcionando ou não. Então, todo o controle ele sempre vai estar marcado. Tá? Esse G ele se refere ao IgG, ao anticorpo IgG. E aí vale lembrar que o IgG ele vai ficar positivo no caso em que o paciente já está com aquela infecção crônica, ou seja, ele já está contaminado com o coronavírus há mais de 10 dias, né? E aí o que a gente costuma dizer, os estudos demonstram que quando você encontra a presença de IgG, o indivíduo ele não está mais transmitindo o coronavírus. Ele ainda está infectado, mas já passou a fase de transmissão. O IgM, vocês devem lembrar que ele é encontrado na fase mais inicial, né? A gente chama de fase aguda. E estudos demonstram que quando o indivíduo está produzindo IgM contra o coronavírus, ele está naquela fase em que ele pode contaminar outras pessoas. Tá? Então, por exemplo, aí vamos ver os exemplos aqui do lado. Então, se esse teste aqui ó, deu positivo para o IgG. Então, nesse caso, a gente iria considerar que o indivíduo já teve coronavírus, né, mas ele não está mais transmitindo. Já passou a fase de transmissão. Nesse caso aqui, ó, onde o IgM está positivo, esse indivíduo ele está naquele período em que ele está transmitindo a beça.
tá? Então, nesse período aqui, filho, quarentena, nada de sair de casa, tem que ficar lá seus 14 dias lá de quarentena, tá? Agora, pode acontecer dos dois aparecerem positivos, tanto o IgM quanto o IgG. Isso quer dizer o seguinte, que esse indivíduo ele está na fase final de transmissão, porque o IgM está positivo, mas ao mesmo tempo ele já está entrando naquele início da memória imunológica, porque ele já está produzindo IgG. Então ele está ali meio barro, meio tijolo. Está terminando a fase que ele transmite, né? E já está gerando anticorpos, né? Já está gerando memória contra aquele agente infeccioso. E aí, gente, vale lembrar que existe bastante falso negativo, falso positivo, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Existe uma recomendação que fala que esses testes eles só devem ser feitos ali no mínimo após o 7º dia de sintomas. Por quê? O seu corpo demora um tempo para começar a produzir esses anticorpos. Tá? Lembra que anticorpos só são produzidos lá na fase, naquela terceira linha de defesa, lembra? Na fase da imunidade adquirida. Então, ainda demora um tempo. Que isso quer dizer? Que o cara pode estar ali, ó, no seu 4º dia de infecção, provavelmente não vai dar positivo. Só que ele já pode estar transmitindo. Então, por isso que é muito importante que ao aparecimento dos primeiros sintomas, você já se isole. Porque mesmo o teste dando negativo, você pode estar numa fase ainda tão inicial, né, que você pode estar transmitindo, mas ainda não tem anticorpos suficientes para serem detectados por este exame. Eu sei que vocês já estão cansados, mas eu juro que vai acabar, tá? Eu não quis dividir o vídeo porque um assunto vai puxando o outro. A verdade é essa. Mas eu vou fechar, eu prometo que eu vou fechar em vacinas. Né? Vacina, a gente tem que falar de vacinas. O que acontece? As vacinas, né, mesmo muita gente agora sendo contra, elas têm como função reduzir, cara, ao máximo o risco de infecção. Lembra que eu falei lá atrás? O que elas fazem? Elas vão induzir o teu sistema imunológico a produzir anticorpos contra determinado agente infeccioso. Seja ele vírus ou bactéria. A gente tem vacinas, né, para vírus e vacinas para bactérias. Tá? Então, seria o simples assim. Na verdade, o que as vacinas fazem é imitar aquele momento em que a gente é exposto a algum agente infeccioso. Só que qual que é a vantagem dela? Não causa doença, pô. Não causa doença. Então, assim, vacina é muito, muito, muito importante. Não, né? Não vou nem entrar na discussão de movimento anti-vacina. A gente deixa para discutir isso pessoalmente. Mas não tomar vacina, não vacinar as nossas crianças, não faz sentido. Né? Vacina vai prevenir, como eu falei, contra doenças causadas por vírus e por bactérias. Isso, muitas doenças, muitas doenças. Só para vocês terem uma ideia, graças ao nosso programa de imunização, ele distribui gratuitamente vacinas que nos protegem contra mais de 19 doenças. É muita coisa. Doenças que facilmente poderiam te levar a óbito ou te incapacitar permanentemente. Então, se você hoje não está doente, se você durante toda a sua infância, sua vida adulta, não pegou nenhuma doença que te deixou incapacitado, né, ou que te levou a óbito, né, se você está aí vivo ouvindo isso, agradeça a seus pais que te levaram para se vacinar. E aí você pode falar agora nesse momento, eu nunca tomei vacina e nunca peguei nada. Ô, bobão, imagina que todo mundo à sua volta está vacinado, você é o único otário que nunca tomou vacina. Ou seja, você está blindado pela gente, tá? Então, para de pensar merda, por favor. Mas vamos seguir. A gente trabalha basicamente, né, com 3 tipos de vacinas, tá? As atenuadas, as inativadas e as recombinantes. E aí vamos destrinchar rapidinho cada uma dessas aqui. Então, na atenuada, o agente causador da doença, ele se encontra vivo. Mas calma, mais calma. Vamos falar melhor, ele se encontra ativo. Falar vivo, a pessoa fica logo, oh meu Deus, está vivo. Estão botando vírus vivo em mim, por exemplo. Estamos sim. Só que essa palavra atenuada, o que acontece? A capacidade que aquele agente infeccioso, né, tem de causar a doença, ela é reduzida a um nível que ele não vai conseguir fazer isso.
Então, ele se mantém ativo, mas não consegue causar doença. Tá? Então, por exemplo, a vacina contra cachumba, sarampo, febre amarela, tá? Elas são feitas com vírus atenuado. Com vírus não, desculpa. Com o agente patogênico atenuado. Ou seja, ele está vivo ali naquela formulação, sendo que ele não tem mais a capacidade de causar a doença. Aí você pode falar assim, nossa, mas eu li que o cara tomou a vacina e pegou a doença. Gente, pode acontecer, muito, muito, muito raro, mas e só no caso de vacinas de vírus atenuado. Por quê? Em casos muito, mas muito raros mesmo, esse vírus ele poderia se transformar na forma selvagem dele e aí readquirir essa capacidade de causar doença, tá? É por isso que em algumas campanhas de vacinação eles fazem aquelas ressalvas, tipo, pessoas que têm imunidade baixa, né, pessoas imunodeprimidas, né, não podem tomar essa vacina, gestantes não podem tomar essa vacina. Por quê? Porque o vírus está apenas atenuado, tá? Mas pessoas saudáveis, pessoas que não são imunodeprimidas, que não estão ali, né, na fase gestante, elas podem tomar tranquilamente, que elas não terão problemas, tá? Vacinas são seguras. Você tem diversos estudos feitos com milhões de pessoas que demonstram que vacinas são seguras. Tranquilo? Nós temos as inativadas, tá? Então, nas inativadas, esse vírus ele não está vivo. Tá? Eu cismo com vírus, gente, eu não estou falando de vacinas só de vírus, tá? Desculpa, eu tenho que falar agente infeccioso, agente patogênico, porque também tem as vacinas contra bactérias. Então, nas inativadas, o agente patogênico, ele é inativado, né, por meios químicos ou físicos. Então, nesse caso, vacinas desse tipo, elas vão enganar o teu sistema imunológico. Ah, como assim engana? Pô, porque foi aplicado em você um vírus que está inativo, está morto. Vírus de novo, ó. Um agente que está inativo, está morto. Mas o corpo não sabe, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai produzir anticorpos normalmente contra aquele agente. E aí vale ressaltar o seguinte, no caso dessas vacinas inativadas, tanto pode se utilizar o agente patogênico inteiro, como apenas uma fração dele. Ou seja, você utiliza pedaços daquele agente para poder induzir o seu corpo a produzir anticorpos. A desvantagem, né? A desvantagem, vamos chamar de desvantagem. A desvantagem desse método é o seguinte, é que para você poder ter uma resposta imune boa, ali, aquela que você está esperando, é preciso de mais de uma dose. Então, assim, ali 3 a 5 doses. Então, um exemplo, vacina para poliomielite, vacina para hepatite A, vocês veem que tem mais de uma dose. Por quê? Porque elas são feitas a partir de agentes inativados. Tranquilo? E aí vamos fechar aqui nas vacinas recombinantes, né? São vacinas obtidas através de técnicas de engenharia genética. Nesse caso, ao invés de você utilizar o agente, você pega a informação genética daquele patógeno, né? E aí você vai verificar a sequência que daria origem à proteína que ele possui que causaria a doença e você monta ela dentro de um laboratório e coloca naquela vacina. Então, assim, as vacinas, cara, elas são muito, muito, muito seguras. Muito seguras. E como eu disse, a gente vai deixar, já está bem longe, a gente vai deixar para discutir a questão, né, dessa onda aí de não vacinação pessoalmente. Tranquilo? Valeu, até mais. Antes que eu esqueça, eu não falei do exemplozinho de vacina recombinante, né? Vacina contra HPV, a vacina... Gente, que feio, vacina contra o HPV não, vacina para combater o HPV. Fica mais bonito. Vacina para hepatite B, todas elas são recombinantes. Tranquilo? Conversamos mais lá na aula ao vivo. Valeu, galera.